fazer nessa live com você. Vou chamar de você, porque né, Pode, mais pode. leve. Não, a honra minha, o prazer é todo. Eu estou bem feliz de estar fazendo essa live. Apresentar o professor Paulo Cruz, professor de filosofia e sociologia, né? E mestre em ciência da religião, escreve para a Gazeta do Povo. Quem não acompanha, acompanhe os textos dele na Gazeta, que são excelentes. E hoje a gente vai falar sobre... O som tá bom? Antes de começar a falar, tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem. Eu também. Será que tá com eco? Pra mim, não. Para mim também não. Então, vamos seguir. Hoje a gente vai falar sobre feminismo negro, escravidão ideológica. Bom, geralmente nas quartas-feiras aqui eu falo sobre a diferença, as contradições, na verdade, do feminismo com o cristianismo. Tá. Porque, embora tenha várias vertentes feministas, todas elas repousam sobre as mesmas ideias, né? Que partem sempre daquele velho princípio do opressor versus oprimido. Então, por mais que a gente tente aí dialogar com as feministas ou tente encontrar o tal do feminismo bom, que as pessoas perguntam tanto, fica difícil, porque sempre, se você não partir do princípio de pensamento, né, do conjunto de pensamentos que elas partem para ler toda a realidade, você não tem o tal do lugar de fala que a Djamila Ribeiro, né, que é uma das caras desse movimento. Você me fez ler o livrinho dela, pô. Uma das caras do movimento do feminismo negro, Djamila Ribeiro. Acho que hoje é a voz mais popular desse movimento no Brasil. E, assim, antes de pedir para você falar aí um pouco sobre esse conceito de lugar de fala que vem da Djamila Ribeiro, né? Dentro de todas as vertentes feministas, eu considero o feminismo negro, a vertente do feminismo negro, ela um pouco mais madura. Nem por isso coerente. É isso. A questão é assim, que dentro de toda a discussão feminista que se faz, eu consigo identificar no feminismo negro um pouco mais de maturidade. A socióloga, uma das líderes feministas negras americanas, Patricia Collins, ela fala que o feminismo negro, ele vem do cotidiano e não é ideológico, mas ele é ideológico. Evidentemente. É evidente que é ideológico. Mas, assim, ainda assim, eu vejo assim, que algumas pautas que o feminismo negro levanta realmente tem a ver com o cotidiano mesmo da mulher negra, e a questão de discutir o feminismo negro como uma escravidão ideológica não significa que a gente ignore as pautas, Sim, que muitas vezes são legítimas que o movimento levanta, só que elas são discutidas de uma perspectiva ideológica que fica difícil uma outra mulher que não pense dentro da ideologia do opressor versus oprimido, fica difícil dialogar. A Djamila Ribeiro, ela fala, inclusive, quando ela vai falar sobre o lugar de fala, ela diz que é importante uma mulher negra ocupar espaços de poder, porém não basta ser mulher e não basta ser negra, porque se você reproduz um discurso conservador, então você não faz diferença. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Bom, então, você me fez ler um outro livro dela, eu já tinha lido aquele sobre lugar de fala, que é uma tortura aquele negócio, mas eu encarei ali e tal, e aí eu fui ler aquele Quem Tem Medo do Feminismo Negro, acho que é isso, né? Pois é, uma coletânea de artigos dela, né, que ela escreveu para revistas e jornais e tal. E assim, é como você disse, existem pautas que são, digamos assim, aceitáveis dentro do movimento? Sim, claro. Assim como há pautas aceitáveis dentro do movimento feminista de maneira geral, né? Só que assim, é um negócio nichado, né? Mais nichado ainda do que já é os vários feminismos que existem. E aí, bom, pinta esse pseudo-conceito de lugar de fala dentro do feminismo negro. Então, quer dizer, quando você pega lá o livro da Djamila, ela mesmo diz que é difícil definir onde que isso aí apareceu. Né? Quem que começa a falar e tal, e de repente ela arruma lá uma filigrana, uma ponta, fala, começou aqui com fulana que citou num trabalho não sei do quê. Mas assim, você pega esse tema e você começa a cavucar, tá bom, o que significa isso? Significa que cada pessoa fala de um lugar social específico. Então, quer dizer, se eu, como, sei lá, como negro, que nasceu na periferia e cresceu na periferia, o meu discurso vai ser todo influenciado pelo lugar onde eu nasci, cresci, pelas coisas que eu vivenciei e tal. Bom, quem quer que prega isso? No fim das contas, a gente sabe. São aquelas teorias que determinam a sociedade por meios socioeconômicos. Então, quer dizer, se eu sou rico, eu falo como um rico. Se eu sou pobre, eu falo como pobre. Então, quem pensa assim é o marxismo, né, em estruturas estanques. Então, quer dizer, olha, se você é pobre, você vai falar como pobre.
ainda que você ganhe dinheiro, ainda que você trabalhe e ganhe 100 mil por mês, você ainda vai ser o oprimido porque você não é o dono dos meios de produção. Então, quer dizer, o marxismo é fundamentalmente determinista. Então, cada pessoa fala do seu lugar social específico. É evidente que há uma influência do meio onde você vive naquilo que você pensa. Isso ninguém nega, né? Mas eles colocam isso como se fosse uma coisa determinante. Então, assim, o lugar de fala significa que quem é negro, na questão do feminismo, é que se você é mulher, você tem mais legitimidade para falar sobre o feminismo, porque você vivencia ele, né, como mulher. E se você é negro, você tem mais legitimidade para falar sobre o racismo, porque você vivencia o racismo. Né? Então, quer dizer, tudo bem, ninguém nega que a minha perspectiva pessoal a respeito do racismo seja, em certos aspectos, né, mais válida, digamos assim, do que um sujeito que só estuda o assunto. Tudo bem. Agora, nada impede de eu, que só vejo a coisa pela experiência, e o sujeito que estuda, que aprofunda, que lê, que tem uma bibliografia vasta sobre o assunto, saiba mais do que eu. Então, quer dizer, ele não vai ter um componente, que é o componente da vivência, mas ele vai ter os outros todos que talvez eu não tenha. Então, assim, não é que você tem mais autoridade porque você viveu. Não, não necessariamente. Né? Pode ser que eu tenha crescido, por exemplo, num ambiente em que isso não se manifestou. Você pega, por exemplo, esse livro da Djamila sobre feminismo negro, a introdução do livro é um relato sobre a vida dela. Eu achei um troço meio fantasioso, eu não sei o quanto que aquilo ali é real, mas o modo como ela narra a própria história dela, você fala, meu Deus do céu, será que essa moça demorou tanto tempo assim para perceber que ela era negra, que a família dela era negra? Exatamente. Eu acho que o que fica muito nítido no feminismo, e mais ainda no feminismo negro, por ele ter mais essa pegada identitária, né? Tipo, ser uma política de identidade, embora a Djamila diga que não é uma política de identidade, mas é uma política de identidade, porque até, acho que historicamente, o primeiro manifesto foi onde apareceu essa frase política de identidade foi através de um manifesto de um coletivo feminista negro americano, né? Então, é todo construído em cima dessa questão de se identificar. E uma coisa que eu vejo que fica muito claro é o que aquele crítico, até ele é progressista mesmo, após a eleição em que o Trump ganhou, ele fez uma crítica a esses movimentos fragmentados, né? Que a esquerda acaba levantando bandeira e fragmenta tanto que o cidadão comum, que é o que eu digo que a maioria das pessoas são cidadão comum, elas querem pagar suas contas, elas querem ter segurança e viver bem. Né? Eu vejo isso muito pelos meus pais, né? Eu sou filha de um homem negro casado com uma mulher branca. Então, muito do discurso do feminismo negro e desses movimentos negros que levantam essa bandeira, eu não me encaixo. Minha mãe não se encaixa, porque minha mãe é uma mulher branca que veio de uma realidade pobre, difícil, né? E o meu pai é um homem negro que, através do esforço pessoal, ele chegou muito longe. Meu pai tem até sexta série, mas ele já chegou a ser o segundo mecânico de máquinas pesadas mais procurado do Brasil, na década de 80 e 90, por conta própria, né? Então, assim, eu também tenho a minha experiência pessoal, só que o que eu vejo nessas políticas de identidade é que elas colocam, como no livro da Djamila, esse Quem Tem Medo do Feminismo Negro, né? Colocado as experiências pessoais, as frustrações pessoais, mágoas pessoais, como discussão política. É isso aí, é exatamente isso. Exatamente isso. E aí fica difícil, porque você tem a sua história pessoal, eu tenho a minha história pessoal, todo mundo tem a sua história pessoal, e as pessoas sofrem em níveis e ambientes e de maneiras diferentes. E quando um grupo pega o sofrimento pessoal geralmente as líderes feministas, tanto do feminismo, qualquer vertente que seja, elas se destacam por começar contando uma história de opressão e sofrimento pessoal. Eu digo que a diferença entre o feminismo branco e o negro é que as feministas brancas, elas têm uma narrativa de frustração, enquanto as feministas negras têm uma narrativa de mágoa. De ressentimento, né? Ressentimento, que é baseado nas experiências pessoais. A Djamila, nesse livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, eu vejo assim que é um pensamento muito comum entre feministas infantilizado. É aquelas frustrações do recreio da escola que você não superou. Exatamente. Né? Então você pega assim, a pessoa começa... Eu tô lendo aquilo e ela tá contando uma história. Eu falei, peraí, eu, por exemplo, nunca tive vergonha, nunca tive receio, nunca tive nada disso. Eu sempre mergulhei de ser negro. Então nunca tive esse problema. Eu já passei por frustrações porque achava que ninguém queria namorar comigo? Sim, passei, mas quem não passou? Quem nunca? Quem não passou, né? Então, quer dizer, eu acho que os meus amigos, por exemplo, eu tinha um amigo, meu melhor amigo era um rapaz branquinho, de olho claro.
Aí ele namorava as meninas mais bonitas da escola, e eu ficava, pô, mas eu não vou arrumar ninguém nunca, né? Mas passou, entendeu? Cresci e acabou. Então a pessoa parece que não passou dessa fase da Exatamente. Eles infantilização. carregam frustrações do recreio da escola e É. quer colocar isso em pauta de discussão social. Quer dizer, uma coisa que eu vejo muito no discurso da própria Djamila, a gente pegou aqui ela hoje para a Cris, porque ela Mas é que ela porque ela é a madrinha cara do desse negócio, né? movimento, né? Digamos, no Brasil, ela se tornou a Márcia Tiburi do feminismo negro. Uma é do branco e a outra não adianta, né? Não adianta. Eu vejo que na fala dela muito essa busca a sociedade precisa me ver como um indivíduo para que eu possa me reconhecer como um ser humano. Quer dizer, tudo se trata de aceitação. Exatamente. Né? Tem uma coisa interessante que ela fala. Aliás, eu até peguei uns trechos aqui do livro, porque assim, tem ela cita ela fala muito daquela tal de Grada Quilomba, né? Uhum. E essa tal de Grada Quilomba tem numa citação que ela pega lá, ela fala assim que a mulher negra não é um sujeito. Meu Deus do céu! Não, a mulher branca é um sujeito, o homem branco é um sujeito, o homem negro é um sujeito, ou eles se veem uns dos outros, mas a mulher negra não se vê em lugar nenhum, então ela não é um sujeito. Meu Deus do céu, mas será que a pessoa não pode olhar para dentro de si mesmo e falar, eu sou um ser humano? Ou seja, a frase, já aproveitando, que é a frase da Sojourner Truth. Eu não sou uma mulher também? Né? Então, quer dizer, eu não sei que tipo de. E olha só, que a Djamila não é uma menina pobre, negra pobre, que cresceu com as maiores dificuldades, fez inglês e não sei o quê, né? Então ela fala, eu ia pra escola, aí zoava comigo, era neguinha, que nem todo mundo zoava. Tá bom, tudo bem, podemos até aceitar, isso acontece. Aí eu fui pra aula de inglês, quando eu entrei na sala, todo mundo olhou pra mim, não sei... Meu Deus do céu! Tipo, eu vejo assim que é uma coisa dessa geração, e até que ela deve ter minha idade, ela não é tão novinha assim, então já vem de uma geração, né, um pouco que já devia estar um pouco, uma mentalidade um pouco mais madura, mas é uma necessidade de que, assim, o mundo precisa conhecer a minha história para que eu me sinta respeitada, para que as pessoas precisam saber quem eu sou. Cara, ninguém tá nem aí para você, a verdade é essa. E isso eu tiro muito da criação que eu tive. Meu pai é uma pessoa muito assim, muito realista, né? Meu pai tem quase 2 metros de altura, né? Se casou com a minha mãe. E minha mãe tem... isso que você fala, eu trago muito para minha questão, para minha história pessoal, porque quando a Djamila fala que o branco ocupa a mulher branca, a feminista branca, que elas fazem a crítica ao feminismo branco, né? Diretamente, mas a mulher branca, ela é privilegiada, ela está num lugar de privilégio. Ela simplesmente ignora a história de vida da minha mãe e das minhas tias, por exemplo, que são pessoas que vêm de uma trajetória de trabalhar de boia fria. Eu desde pequeno trabalhando de empregada doméstica na casa dos outros, forçado a casar cedo. Então, assim, são mulheres brancas reais, com histórias reais, que não se encaixam nem no feminismo branco e nem para os dois feminismos, elas não existem. Né? Então, assim, se a minha mãe é branca, então ela está no lugar de privilégio? Tipo, oi? Né? Tipo, não encaixa. Voltando aqui para a figura do meu pai é uma pessoa muito assim, muito direta, né? E a gente cresceu, como você disse, não é que nós vamos negar que existe racismo, não. É evidente que existe, mas é uma coisa que você fala bastante, que eu estou no teu curso, né? Estou fazendo o teu curso, e você fala sobre a diferença do existir um racismo estrutural, que é o que eles atacam, né? E um racismo circunstancial, e eu acho que é muito disso mesmo. Como eu tenho essa experiência de vida, assim, já que elas gostam tanto de falar dessa experiência de vida, eu venho muito disso. O meu pai, anos 80, 90, onde era bem mais, digamos assim, restrito essa questão do negro ser visto em lugares que, né, não era do negro. A gente cresceu com o meu pai por conta dele ser mecânico e de máquina pesada. A gente teve que morar em outro estado, moramos longe, e a firma pagava pra gente morar em hotel, tá? Um hotel, né, de 5 estrelas e tudo mais. Então, assim, todas as vezes que o meu pai precisou, digamos, dizer que ele poderia pagar, ele disse que pôde, pagou, a gente comeu, foi embora. Né? Então, assim, muito da questão da imposição da pessoa como ser humano mesmo. E nessas narrativas fica nítido que há uma necessidade de ser aceito e ser visto, assistido pela sociedade para se entender como ser humano. Eu acho isso extremamente infantil, né? Eles falam até em humanidade, né? Que é preciso fazer um novo marco civilizacional, porque as mulheres negras precisam ver como seres humanos, porque são vistas como coisas, porque são hipersexualizadas, porque não sei o que lá. Ora essa. Então, assim, pergunta... Pode parecer grosseiro o que eu vou dizer, mas pergunta para Djamila Ribeiro se ela é uma mulher hipersexualizada. Ela não é. Ela não tem nem o corpo de uma mulher sensual. Ela não é uma mulher sensual.
Então, provavelmente, ela não passou por isso, de ser uma mulher hipersexualizada, de ser vista como um objeto, não sei o quê. Então, assim, é muita narrativa misturada com experiências pessoais, com frustrações pessoais, né? E com uma boa dose de doutrinação, que aí a pessoa cai nessa vala aí. Então, por exemplo, toda a base teórica dessas mulheres é europeia. Não tem nada do que elas falam que seja um negócio, porque é o feminismo negro, porque eu tô partindo de uma perspectiva que não é eurocêntrica, como eles gostam de dizer. Nós temos que descolonizar o pensamento. Quando ela fala isso, ela está falando do quê? Do Sartre, meu Deus do céu. Ela está falando do Foucault. Exatamente. E ela cita muito a Beauvoir também, né? Ela cita muito a Beauvoir. Cita muito a Simone de Beauvoir. Então fala assim, mas peraí, como assim descolonizar o pensamento se tudo que você teoriza... Acho que deu uma travadinha. Então não faz sentido, né? Deu uma travadinha na live. Cortou? Voltou? Voltou. Então não faz sentido, né? Essa coisa de que nós temos que descolonizar o pensamento, não sei o quê. Elas falam muito disso. É uma coisa que não faz o mínimo sentido. Outra coisa que elas falam muito também, que fica nítida dessa escravidão ideológica, é que tem que ser uma luta antissexista, antirracista e anticapitalista. Nunca se esqueça do anticapitalista. Todas elas. Inclusive, eu vejo que elas importam muito o discurso das feministas negras americanas. Né? Elas repetem muito a Angela Davis. Né? Muito esse discurso de descolonizar, né? E também muito da luta anticapitalista. Elas repetem muito isso. Ou seja, marxismo, socialismo ali gritante. Não, e o que é também estranho é que assim, tá bom, beleza, vocês têm uma pauta, vamos supor, a pauta, que é uma pauta que eu sou um cara que eu sou solidário até a ela, que é a tal da solidão da mulher negra. Né? Eu sou solidário a isso. Né? Eu acho que essa é uma pauta que deveria ser uma pauta a conversar, porque eu acho mesmo que, na maioria dos casos, as mulheres negras vão ficando para trás. Mas tudo bem, mas o modo como isso é apresentado e o modo como elas querem lutar por isso é absolutamente surreal. Porque assim, tá bom, como é que resolve isso? Se vai fazer o quê? Vai forçar os homens? Fazendo um decreto que é obrigatório. Entende? Então, quer dizer, como é que muda um troço desse? Então, é sempre como eles colocam a questão é estrutural. Bom, se é estrutural, como é que resolve isso? Bom, se a gente subverter a estrutura. Se a gente colocar um outro fundamento estrutural para substituir esse. O que é isso aí? É marxismo, meu Deus do céu. Não é outra coisa. É isso. É substituir uma estrutura por outra. Só dá para mudar se for assim. Porque, não. Tem uma hora que ela fala assim, não, porque a luta do empoderamento é você, por exemplo, se você é professor ou professora, você vai prestar atenção quando acontece opressão, quando acontece o machismo, e você vai passar. Então, quer dizer, o que é? É educação, caramba. Não tem nada a ver com marco civilizacional. Porque vamos mudar a estrutura. Pacto social. Entendeu? Não tem nada a ver. É ensinar as pessoas a respeitarem umas às outras. Isso é o básico do básico, né? Não tem a ver com raça. Exatamente. O interessante que eu vejo assim, que elas falam muito do interseccionalismo, né? Que é discutir. Por isso, até que eu reconheço uma certa maturidade no feminismo negro, porém nenhuma coerência. A maturidade, eu diria que ela vem porque ela entende que o coletivo do LGBT, o coletivo do feminista, o movimento negro, eles deveriam lutar juntos. Eu acho que esse é um pensamento mais maduro ali, que a esquerda devia até dar mais ouvido, e tentar fazer um coletivão ali de todos os movimentos para não ficar tão fragmentado, né? Nesse sentido, eu vejo que é uma certa maturidade quando elas chamam essa interseccionalidade aí para ser discutida. Mas não há coerência nenhuma, porque sempre vai partir da ideia de que o opressor é o homem branco, cis-hétero patriarcal, né? É cis-hétero patriarcal. Esse patriarcado é outra coisa também que eu acho uma discussão interessante, apesar de ser muito estranha. Porque assim, nós vivemos uma sociedade machista patriarcal. Aí eu falo, como é que você reconhece que a nossa sociedade é machista patriarcal? Não, é porque os homens dominam tudo. O que é esse tudo que os homens dominam que você diz? Os homens dominam o mundo econômico, o mundo do trabalho, certo? Agora, socialmente, as mulheres sempre foram mais poderosas que os homens. Sempre. Desde as sociedades tradicionais, as mulheres na Bíblia. Então, quer dizer, o homem domina o mundo do negócio. Então, já de novo, a perspectiva marxista que aparece na discussão. Porque quando ela fala assim, a nossa sociedade é machista, é porque o homem domina tudo. Mas domina tudo o quê? Ele domina porque ele está nos cargos mais importantes, porque ele ganha mais do que a mulher. A reclamação é econômica.
Então, Uhum. então, quer dizer, você quer ser aceita por quê? Porque você quer trabalhar e ganhar igual um homem. Então, é isso. Essa é a Mas sua. aí entra toda uma questão também de que muitos trabalhos que os homens ocupam, as mulheres não se encaixam, né? Acho que a Camille Paglia fala muito disso, Sim. que ela, inclusive, é feminista, ela se declara feminista, né? Foi uma ativista importante nos anos 60, ainda hoje se declara feminista, ela diz que ela é feminista 2.0, É. mas ela é completamente atacada pelas feministas porque ela traz uma perspectiva de narrativa completamente diferente do movimento. Ela Sim. diz, se houver uma calamidade mundial agora, vai voltar ao que era antes. Os homens vão desbravar, cortar árvore, levantar prédios, enquanto as mulheres ficam em casa cuidando das crias, porque isso é uma questão de sobrevivência, né? E É. elas não entendem por essa perspectiva, elas entendem que isso é questão de opressão, Essa discussão só faz diminuir a sentido. mulher. Só faz sentido. Essa discussão, como diz a Camille Paglia, essa discussão só faz sentido na modernidade. Né? Porque num mundo onde é necessário que os papéis sejam distintos, eles serão. Ninguém vai precisar perguntar, ninguém vai precisar mandar em Exatamente. nada. Então, quer dizer, você pega um mundo aí, sei lá, 5.000 anos atrás, sei lá, onde era um mundo totalmente primitivo, totalmente inseguro, com guerra por conquista de espaço o tempo todo. Imagina nessa época aí acontece uma guerra, senta lá na choupana, na caverna, sei lá onde que morava as pessoas, o sujeito senta na frente da mulher dele com aquele monte de criança e pergunta assim, e aí, quem que vai hoje na guerra? Tá suando a trombeta lá. Ah, vai você. Não, hoje eu tô com dor na perna. Não existe isso, entende? Então, quer dizer, o sujeito simplesmente pegava as coisas e falava, ó, tchau, ó, espero que eu volte, cuida das crianças e tal. Então não faz Até as sentido uma crianças discussão. nesse contexto, elas eram colocadas para trás, né? Até a questão da Sim. alimentação, ali tinha uma hierarquia entre as crianças, por exemplo, que não importava se era homem ou mulher, elas eram colocadas para trás. Agora, do Enfim, ponto eu de vejo vista assim, social, do poder social, a mulher sempre foi mais poderosa que o homem. Isso aí ninguém nega. Eu não conheço nenhum lugar, né, em que o homem seja socialmente, né, em termos assim de organização social, a mulher que organiza essas coisas todas. Né? O homem vai lá, bota um prédio lá, levanta um prédio, não sei o que e tal, e pronto. Esse é o que ele faz de melhor. Né? Agora, no relacionamento com os vizinhos, né? Naquele relacionamento interpessoal, para cuidar das coisas da comunidade e tal. As mulheres fazem isso muito melhor, sempre fizeram. Né? Então, assim, não faz até no sentido ficar. discurso, Diga. até no discurso da Truth, lá ela fala, ela dá uma chamada para isso, né? Sim, sim. Não, ela fala, então, que. Um outro negócio engraçado que eu estava lendo e até dei uma risada, porque o discurso dela não tem um registro único, né? Então, quer dizer, Uhum. tem um primeiro registro, que era de uma pessoa que era amigo dela lá, que trabalhava com ela, trabalhou com o sujeito, ele era um editor e ele publicou uma primeira versão. A versão que ficou famosa tem um monte de excertos, inclusive esse excerto Não Sou Eu Uma Mulher, é um excerto posterior, né? Feito por uma mulher branca. que, que aí as E acho que feministas escreveu a negras. biografia dela, né? E não, mas essa mulher que publicou a versão que ficou mais famosa e tal, e que as feministas usam, né? É uma versão adulterada de uma mulher branca, que era Uhum. abolicionista também, que era feminista lá naquele pré-feminismo e tal. Mas assim, então quer dizer, mais uma vez, uma pessoa branca que foi lá e escreveu o discurso da mulher negra. Então, ele Exatamente. não tem autenticidade nem nisso, né? Nenhuma. Mas uma coisa engraçada é Verdade. que assim, você pega, ela cita lá a questão de Adão e Eva, né? A Uhum. própria Surgeon fala, porque foi a Eva que fez o homem, foi a mulher que fez o homem pecar, pô, então deixa a mulher reconstruir, né? Dá a oportunidade de a gente Deixa colocar as arrumar o coisas que no lugar. estragou. É, se a gente estragou, deixa a gente arrumar agora, né? Então eu me lembrei, por exemplo, que você pega o Paraíso Perdido, do John Milton, na cena em que ele está descrevendo a queda, né, e o pecado, então quer dizer, ele coloca a mulher como aquela que se deixa levar pela serpente e tal, mas a reação do Adão no poema do Milton é um negócio sublime, porque ele fala para ela assim, bom, se você errou e você é minha mulher, então eu quero errar com você. Eu não vou deixar você sozinha nessa. Então assim, ele coloca não nesses termos de ela que fez e ela que se lasque, não. Coloca o Adão como alguém solidário ao erro que ela comete. Então é super interessante, só uma curiosidade, né? Para quem não leu, procure aí o Paraíso Perdido do Milton, que é assim, é bonito por si só, mas essa cena da queda e da solidariedade do marido do Adão com a Eva, depois que ela come o fruto e tal, é muito E bonito e muito até tocante. a própria narrativa bíblica mesmo, ela nunca aponta o pecado como o pecado de Eva, ela aponta o pecado como o pecado de Adão, né? A responsabilidade cai Exatamente. sobre ele. Né? Então, Exatamente. as feministas tentam tirar a Eva ali como digamos, a descendência feminina para colocar a Lilith. Elas gostam de pegar sempre lendas e É, transformar em mulheres empoderadas, né? Na verdade, é. sempre querendo
colocar uma imagem de rebeldia. Eu acho isso interessante, essa questão da rebeldia, porque é aí que eu sempre falo que não encaixa feminismo com cristianismo, né? Em nenhuma vertente se encaixa, porque o cristianismo ele vai direto tratar a rebeldia do coração do homem. O coração humano rebelde, se rebela contra Deus e precisa ser regenerado. Sim. E esses movimentos, eles tratam justamente de alimentar a rebeldia do coração, através da rebeldia que a gente vai conquistar, é através da rebeldia que a gente vai, né, mudar as coisas e tudo mais. E não encaixa. E as próprias feministas cristãs, né, as teólogas feministas, elas mesmas dizem que uma hora a feminista vai ter que decidir se ela é feminista ou se ela é cristã. Então, não tem muito o que Eu nem sabia que tinha feminista cristã. Tem isso aí, é? Nossa, tem muito. Tem até teóloga feminista. Ai, meu Deus do céu. Bom, enfim, né? Bom, não tem teologia negra também? Tem um monte de penduricalho aí que eles vão inventando e tal, né? Então, mas eu vejo... Como acho que o Guilherme de Carvalho que fala isso sobre essa política do sentimento, né? Que é o que a gente estava falando lá no começo. Se todo mundo usar a sua experiência pessoal e os seus traumas, mágoas, frustrações para discutir política, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Né? Porque cada um tem uma demanda, né? Cada um tem uma coisa. Então, quer dizer, eu estou engordando, não consigo emagrecer, pronto, eu boto a culpa em alguém. Invento uma demanda. Daí vai surgindo fragmentos e fragmentos de coletivos políticos exigindo que a sociedade aceite, que a sociedade faça isso, faça aquilo, e aí volta ao que a gente falou lá no início também. O cidadão comum, o ser humano comum, ele só quer comer bem, ter segurança e viver a vida tranquilo, né? Não quer mais do que isso. Então, quer dizer, ficar tentando criar uma tensão, né, dentro de uma discussão que é abstrata, porque assim, tudo bem, a gente entende que há algumas demandas que são reais, mas essas demandas que são reais, elas só serão solucionadas individualmente. Quando cada pessoa, individualmente, que passa por determinada situação, se impor, né, e se colocar, e se retirar desse lugar de vítima, né, esse lugar de oprimido, e sair, né? Então, quer dizer, atirou, né, desvia do tiro e sai fora do negócio. Agora, que senão fica um ciclo de reclamação, né? E aí eles falam muito dessa questão da empatia, e aí que eu acho que substituiu a compaixão cristã, né? O cristianismo vem e fala que a gente tem que ter a compaixão, e esses movimentos de identidade, de política de identidade, eles dizem que você tem que ser empático. Mas se eu sou empático com a sua mágoa ou com a sua frustração e não me compadeço, a gente fica ali só chorando junto. Vai juntando um monte de gente para reclamar, para chorar, mas ninguém levanta a cabeça e fala assim, tá bom, pessoal, e se a gente levantar agora e ir para lá? Cada um viver a sua vida. Que a questão, assim, não é que a gente ignore muitas das pautas, como a gente falou. Eu acho que existem pautas legítimas em todo o movimento político. Sempre há uma pauta legítima a ser discutida. O problema é que, e eu acho que esse é um problema, inclusive, dos movimentos de reação que tem surgido no Brasil, principalmente, por exemplo, o feminismo, já surgiu o antifeminismo como movimento também. E aí você já vê também um antifeminismo militante, que acaba, quando se encontra para discutir antifeminismo com o feminista, fica uma briga de comadre, porque cada um fica defendendo o seu lado, né? E não chega, ninguém tem uma conclusão e uma solução para nada. Sim. Só eu quero dizer a minha narrativa, você diz a sua, e a gente fica brigando e não chega a lugar nenhum. Porque assim, tá bom, uma pauta que era a pauta que inaugura o feminismo moderno, que é o sufrágio, né, que é o voto. Tá bom, é uma pauta legítima, e a gente sabe que num determinado momento da história, as mulheres começam a perder direitos, isso aí a gente sabe, né? Mas não é uma coisa perene, então sempre quando eu converso isso com os alunos, a minha pergunta é, bom, você acha que nós vivemos numa sociedade machista? Aí, sim, é machista e tal. Tá bom. Você acha que essa sociedade machista sempre existiu? O mundo sempre foi machista? Sim, sempre foi machista. Tá, legal, beleza. Aí eu cito essa coisa da guerra. Então, quer dizer, você está morando num lugar hostil, perigoso, de guerra constante, que não tem muita segurança e tal. E aí, assim, acontece uma guerra, quem é que vai? Né? Então, quando você começa a colocar questões práticas, aí as pessoas falam, puxa, é mesmo, né? Então, quer dizer, não dá para ficar nessa discussão de quem vai. Cada um tinha que fazer uma coisa para a vida poder funcionar. Tá bom. Então, quer dizer, não é uma coisa que existiu sempre. Segundo, não existe registro na história de uma sociedade que não tivesse sido assim. Ou que as mulheres tenham dominado, por exemplo, que as mulheres tenham sido as chefes absolutas do lugar, né? Uma sociedade que fosse, digamos assim, matriarcal. Sempre quando eu falo em matriarcado, eu pergunto, tá bom, me dá um exemplo disso, né? Porque não tem um exemplo disso na história de que tenha existido uma sociedade que fosse matriarcal no sentido que as pessoas falam, porque eu acho que sempre foi matriarcal mesmo.
Mas, Sim, porque as deusas e muitas mulheres poderosas na história do Egito e de grandes civilizações que existiram, a gente sempre tem uma figura de força feminina. Né? exatamente, Sempre existiu. exatamente. As próprias divindades dos povos quanto mais para trás você vai, mais você vê que eles tinham sempre as divindades femininas. A mulher Sim, sempre teve ali o seu papel na história também, inclusive como divindade. Né? sim, Então sim. não existe essa, digamos, esse preconceito, essa rejeição à figura feminina, Não, como sempre. e essa coisa dicotômica, né? Ah, era patriarcal ou era matriarcal? Não, não é. Não existe isso aí. Né? São as É duas mesmo coisas porque juntas. Né? que se você for ver na prática é meio inútil essa discussão. Né? Pois é. Então, quer dizer, não existe. Chega a Mas, lugar bom, nenhum. o que a Regine Pernod fala, que é aquela estudiosa da vida da mulher na Idade Média, né? Uhum. Ela fala que isso começa a acontecer mais ou menos no século XVIII, né? Porque a influência do direito romano na Igreja Católica, e o direito romano é muito, digamos assim, machista, no sentido de tirar direitos das mulheres, direitos mesmo, legais, né? Das mulheres e das crianças, e deixar só para os homens, esse direito começa a influenciar muito na igreja. Então, a partir mais ou menos do século XVIII, começa a haver uma perda de direitos das mulheres. Então, quer dizer, ela conta, por exemplo, histórias de mulheres que as mulheres, por exemplo, na Idade Média, em grande parte, na Idade Média, que é um período longuíssimo, né, de 1000 anos, as mulheres dominavam o comércio, por exemplo. Então, quer dizer, Uhum. as mulheres tiveram muita importância no comércio, nos negócios e tal, mas que, de repente, né, e isso é uma coisa já moderna, do século XVIII, elas começam a perder espaço legal, de lei, de não ter direito de fazer as coisas. Né? Mas isso é uma coisa moderna. Então, recuperar o voto, por exemplo, foi uma conquista importante. Ah, legal, Uhum. foi, beleza. Que Ah, também não foi necessariamente uma luta feminista, foi uma sim, luta de um conjunto de coisas voltadas ao avanço democrático, digamos, né? exatamente. O avanço democrático. Né? Então você pega assim, eu estou usando, por exemplo, uma camiseta, vou até levantar aqui, do Frederick Douglass, aqui, ó. O Frederick Douglass, que conheceu a Sojourner Truth, que conheceu aquela mulherada que estava lutando, ele foi ele foi adepto da causa do sufrágio feminino e tal. Então, assim, tá bom, beleza. Então, adquiriu o direito do voto. Qual outro direito que precisa? As mulheres precisam deixar de ser submissas a ponto daquela, digamos assim, deturpação do princípio bíblico da submissão. Tá bom, vamos lutar por isso, tal, porque de repente os homens começaram a achar que aquilo lá era, né, uma coisa de domínio mesmo. Beleza, tá bom. Mas você pega hoje e tá bom, e aí? Onde que esse negócio tá? Já tem o direito do voto, né? Todo mundo que tem a cabeça no lugar sabe que o homem não pode dominar a mulher como se fosse um objeto seu e tal. Tá bom. Tem lugares ainda no Brasil ou até no mundo em que esse machismo é exercido? Tem lugares em que os homens são mais turrões, são mais, né, Inclusive em impositivos. países islâmicos, né? Coisa que elas Exatamente, ignoram. exatamente. Não podemos esquecer isso, né? Então, mas como é que a gente luta contra isso? Então, essas pessoas colocam essas demandas todas e não oferecem uma solução. Uhum. Eu li o livro inteiro da Djamila e não tem uma Não tem proposta solução. concreta. Uhum. É tudo, temos que um novo marco civilizacional, inaugurar uma nova humanidade. É tudo abstrato, não tem nada concreto. Nós precisamos Exatamente. fazer isso. Por quê? Assim como Porque, o inimigo, assim como eu costumo dizer que o inimigo é um inimigo oculto, porque quando você diz a sociedade, quem é a sociedade? A sociedade somos nós, ela também é sociedade. Então, quando ela exatamente, diz, a sociedade faz isso, a sociedade precisa me reconhecer, a sociedade precisa olhar para mim como mulher, negro, indivíduo, porque senão eu não vou ser um ser humano, não vou ser reconhecida como humano. Então, assim, é sempre uma questão de aceitação, como eu concluo que é uma questão de aceitação, e é sempre uma luta contra um inimigo oculto, porque é. quando você diz a sociedade, você pode estar dizendo que é quem? Aí elas elegem, obviamente, o homem branco, negro, cis, hétero. Não, e mesmo assim, né? Porque você fala assim, tá bom. O Brasil é um país racista e patriarcal. Beleza. Os livros dela são publicados pela Companhia das Letras, que os donos são brancos. Né? O Já marido dela é começa. branco. O marido dela é branco. Essa eu não sabia, essa eu não Você não sabia. sabia disso, não? Não, Ela esconde o marido dela, mas ele é branco. essa eu não sabia. Não, o marido Tá dela é aí branco. uma novidade pra mim. É branco. O marido dela é branco. Inclusive, ela é criticada por feministas negras por causa disso. Né, que o marido dela é branco. Então, ela palestra por aí nos lugares que os brancos levam ela para palestrar. Porque ela ganha dinheiro com isso. Então, assim, onde que está essa sociedade racista e machista e não sei o quê? Sendo que você é uma pessoa que está circulando num ambiente que não é o ambiente, por exemplo, daquela mulher negra, pobre, da periferia, empregada doméstica, não sei das quantas que você vive falando. Então, quer dizer, Uhum. onde que está essa sociedade racista, patriarcal, cis, não sei das quantas e tal? Então, quer dizer, claro que essas coisas existem num nível micro, né? No nível das experiências pessoais, como a gente está falando.
Mas não que seja É, um sistema assim. Né? uhum. E fica muito clara essa questão que é uma questão ideológica, sim, né? Não é uma questão de cotidiano. Elas elegem problemas cotidianos de mulheres negras que muitas vezes estão numa realidade completamente diferente da delas e que nem se sentem representadas por elas, como você mesmo acabou de pontuar, né? E elas. Essa questão ideológica fica clara quando, por exemplo, não sei se você conhece a mulher que desafiou o Islã, a história da mulher que desafiou o Islã. Ah, eu sei quem é, mas nunca li nada. Aya Ishi Ali. Irsha, não sei o que lá, né? Sei. Ishi Ali, é algo assim. Essa mulher, ela sofreu mutilação genital com 5 anos de idade, ela é negra, somaliana, conseguiu fugir do contexto ali onde ela vivia num país que era de dominação muçulmana. Ela é obrigada a casar aos 13 anos de idade. Ela tem a brilhante ideia de fugir, né? Quando ela é mandada para o Canadá, ela pede asilo na Holanda. É na Holanda? Acho que é na Holanda que ela pediu asilo. Enfim, essa mulher, ela se reinventa, ela se torna deputada nesse país, ela casa com um historiador que é conservador e ela é extremamente inteligente, ela se torna uma denunciante da opressão, que aí sim é uma opressão do Islã em cima das mulheres, principalmente das mulheres que estão no Ocidente. Então, a cultura islâmica, mesmo no Ocidente, ela traz aquela opressão masculina sobre a mulher e mutila e aplica as leis absurdas que eles acreditam. Opressão de verdade, né? Opressão de verdade. E essa mulher negra não tem voz no feminismo. Você pega aquela representante que é a mais famosa agora islâmica, acho que é palestina. Esqueci o nome dela, é Linda Sorson. Eu esqueci o sobrenome dela, é Linda alguma coisa. Que é a que organizou a maior marcha feminina dos últimos tempos aí. Que estava junto com Angela Davis, todas as feministas ali, a Madonna, que participou lá, que as ícones pop, né, Beyoncé, Madonna, todas são vozes do feminismo moderno aí. E essa Palestina, ela usa toda o véu e tudo mais, mas não só isso, ela prega o Islã como uma religião que tem que ser imposta no Ocidente. E ela chegou a declarar que a Ali, essa mulher negra que luta contra a opressão islâmica, ela disse que ela não merece ser mulher. Ela merecia, inclusive, ser espancada, é a declaração dela. E as feministas, inclusive as feministas negras americanas, elas apoiam a causa de xenofobia, né, dessa feminista palestina que defende o Islã como uma religião da paz. Enquanto a outra mulher que está ali denunciando uma realidade, ela inclusive é jurada de morte pelo Islã, a Alila, né? E essa mulher não tem voz. Então, que feminismo é esse que quando uma mulher negra vence a própria má sorte, opa, passou uma moda aqui, ela vence a má sorte dela, ela se torna uma pessoa influente no mundo, né, por conta própria, e essa mulher não tem valor para o feminismo negro. Então, e nem para nenhum feminismo, né? Sim. Então, que feminismo é esse? Não sei se você acompanhou essa semana, eu não sei por que essa discussão apareceu, mas eu vi que apareceu, sobre uma mulher branca que estava na África com um monte de criança negra e tal. Uhum. E aí surgiu uma discussão sobre essa coisa do missionário que vai lá para a África, da pessoa que vai lá fazer turismo, tirar foto com criança. Eu não sei do que é, se alguém que estava no Big Brother, eu não sei que diacho de discussão que apareceu. E aí começaram a falar sobre essa coisa da colonização, do branco que vai lá para a África para levar sua cultura, para levar sua religião, para levar não sei o quê, blá, blá, blá. E aí virou uma baita de uma discussão, o pessoal meio ligado ao movimento começou a discutir esse assunto. A primeira coisa que eu pensei foi a seguinte, tá bom, se a gente trocar a palavra branco por muçulmano, dá o mesmo efeito, porque os muçulmanos dominaram o norte da África muito antes, por muito mais tempo, escravizaram muito mais gente, né? E transformaram a religião do continente africano, que era cristã em grande parte ali dos lugares povoados ali do norte da África. Desde o século I, né, eles subverteram tudo e transformaram grande parte das nações africanas em nações muçulmanas. Bom, isso não é domínio? Esse escravidão ninguém fala, né? Esse não é um domínio também? Não é um outro povo lá do Oriente Médio que invade lá o norte da África, escraviza e mata e sequestra e tal? Então, quer dizer, as pessoas se esquecem disso, né? É claro que toda a escravidão foi cruel, toda a escravidão foi ruim. A escravidão colonial tem lá um certo destaque pelo comércio, pela grande quantidade de pessoas que foram levadas nos navios negreiros e tal, e não sei o quê. Mas se você estudar profundamente o período de escravidão dos islâmicos, que continuam, então quer dizer, os muçulmanos continuam escravizando lá no continente africano, continuam vendendo gente lá no continente africano, e estima-se aí, eu nunca fui atrás dessa informação, né? De que hoje existem mais escravos do que existia no período colonial. Né? Mais espalhado, mas em números tem maior quantidade. Bom, enfim. Então, quer dizer, por que esse domínio ninguém fala?
É como se é claro que eles falam, não, porque aquele negócio do respeitar a tradição, respeitar a cultura, porque você vai lá para a África levar o cristianismo. Essas pessoas não sabem que o cristianismo chegou na África no século I. Né? A primeira nação africana fora do Oriente Médio foi a Etiópia. A Etiópia é uma das nações cristãs mais antigas do mundo. Ah, foi porque os cristãos foram lá dominar? Claro que não. Foi um missionário, ou que seja meia dúzia de maltrapilhos que saíram de um lugar, mas temos que levar a mensagem do Cristo pelo mundo. Foram parar na Etiópia e cristianizaram o país inteiro. O que tem de opressão nisso? Nada. Nada. Quando os portugueses chegaram lá, encontraram uma situação propícia para a escravização. Então não tem a ver com domínio, tem a ver com uma circunstância que favoreceu a escravidão e uma circunstância que favoreceu a perpetuação dessa escravidão por 3 séculos e meio. Né? Mas não foi propriamente uma questão de vamos dominar esse povo porque esse povo é atrasado, porque esse povo é não sei o quê, não sei o quê. Essas não foram as prerrogativas. Né? Então, quando você pega e transfere essa discussão para o movimento feminista ou para o movimento feminista negro, é a mesma coisa. Né? Eles concentram as críticas no Ocidente, né? Naquilo que é valor para o Ocidente, como se fosse uma coisa eurocentrada. Como se o Ocidente fosse um bloco monolítico de pensamento e de modo de vida que é diferente de outros lugares do mundo. Mas não é, né? Então, quer dizer, o Ocidente é o lugar onde tem mais liberdade, certo? E eles sempre criticam, é sempre a mesma crítica, né? O opressor junto com o homem branco, europeu, hétero, cis hétero, que agora eles têm esse cis no hétero, junto ao cristianismo, né? Sempre a crítica ao cristianismo. E aí, Sim. Quando vem as religiões que de fato oprimem e tem ali um domínio violento até hoje, como o Islã, aí é uma questão de multiculturalismo, né? Multiculturalismo. E aí fica uma coisa que não cabe o debate, né? Aquilo fica ali só uma narrativa que não tem solução, não busca solução, né? Não conclui nada, né? E essa política do sentimento, eu vejo assim, que eles querem discutir mágoas e frustrações ignorando valores e princípios. E aí você não chega a lugar nenhum. O que estrutura uma sociedade? São os valores e os princípios, né? O que as pessoas sentem, o que as pessoas os problemas das pessoas é no campo pessoal. Isso daí você resolve entre você e Deus ou entre você e sei lá o quê, né? Tipo, é uma coisa você e seu sua. pai, você e seu marido, entendeu? Senta com as pessoas que você acha que estão te oprimindo e conversa com elas, né? Não age como se houvesse um ente abstrato que te oprime chamado sociedade, porque isso não vai resolver o seu problema, né? Você vai falar com ninguém, né? não vai ter uma solução, porque você não sabe propriamente quem é o seu inimigo, e aí vai criar um clima de ressentimento, né? Que eles gostam de espalhar, que em vez de resolver o problema, gera outro tipo de problema. Porque aí a pessoa anda desconfiada e querendo se vingar a todo momento. Tem uma entrevista da Djamila com aquelas programas Saia Justa, que é da GNT ali, que são várias mulheres discutindo, onde ela vai falar desse tal do lugar de fala. E uma das mulheres fala para ela assim, você é uma pessoa que tem um discurso que chama para o diálogo, é diferente daquele discurso, ficou meio com medo de falar, do ressentimento, né? O medo de falar, aquele discurso que vem meio com mágoa, não estou falando que isso é ruim e tal. E aí ela fala, de repente, o meu discurso, ele chama para o diálogo porque eu tive a oportunidade de fazer terapia. E aí, eu acho que ali ela se entrega completamente de que se trata, sim, de uma questão de frustração pessoal mesmo, é uma política do sentimento, não se trata de princípios e valores, se trata de meus problemas precisam ser ouvidos e aceitos pela sociedade. Né? É isso mesmo. Eu acho que até uma vez eu vi nessa revista Capricho, estava discutindo racismo, né? E aí trazia uma figura adolescente, que era uma moça maravilhosa, que ela é conhecida como a Barbie negra. Ela é perfeita, ela parece realmente uma boneca. E aí eu fui ler, eu falei, bom, o que esse ser humano perfeito, lindo, maravilhoso tem a reclamar da vida, né? Vamos ver. Aí eu fui ver, o discurso dela era assim, porque ela, quando ela entrava num ônibus, todas as pessoas olhavam para ela. E aquelas pessoas julgavam. Eu fiquei, filha, as pessoas olham pra você como você vai ser uma boneca, né? Só que assim, não passava na cabeça daquela moça que as pessoas podiam estar olhando pra ela porque ela é realmente uma pessoa muito bonita. Não, toda a narrativa dela era em cima de que aquelas pessoas estavam olhando para ela, julgando ela pelo cabelo, julgando ela pela cor, julgando ela, sabe lá Deus por quê. E acho que a frase assim que para mim
fechou foi quando ela falou assim, aquelas pessoas, elas não querem saber a minha história. Eu falei, filha, ninguém quer saber a história de ninguém. Ninguém tá nem aí pra ninguém. Resolve a tua vida e segue, né? Tipo, se você acha que as pessoas têm que saber a sua história, escreve um livro, né? exatamente. Tipo, quer dizer, as pessoas têm a obrigação de te ver no ônibus, no metrô, sabe lá onde, no shopping, e olhar pra você e olha qual a história. E a menina, sei lá, tinha 20 anos. Que história de vida que ela devia ter, meu Deus. Com 20 anos deu tempo ainda. Tem coisa pra você viver ainda, filha, na vida, né? Então eu vejo que é muito isso. É frustração, mágoa, problemas pessoais sendo jogado aí pra sociedade dar um jeito, né? Dar um jeito na minha vida. É verdade. Tem muito disso, né? Então, quer dizer, seria muito mais fácil resolver o problema se cada um cuidasse da sua vida, né? Se cada um procurasse fazer aquilo que compete fazer a cada um. Se cada um se colocasse no mundo como alguém que quer contribuir com o mundo, né? E não aquela pessoa que quer receber do mundo alguma coisa. Se você recebe, se você sofre racismo, seja um agente de mudança disso, né? Você mesmo luta para mudar isso. Como? Se impondo, não deixando que isso te diminua, né? Se coloque numa posição em que as pessoas não consigam diminuir você. Né? É difícil? É difícil. Para umas pessoas são mais fáceis, para outras é mais difícil, mas em tudo na vida é assim. Né? Exatamente. Então, assim, todo mundo não tem alguma essa. coisa difícil para superar e para lutar, né, na vida. Não é só você, tipo, né? Você não é a única pessoa com problema no mundo. Exatamente. Aliás, o sofrimento acho que é o grande problema da humanidade, né? Porque o ser humano, desde quando está no mundo, está sofrendo. O sofrimento faz parte da vida humana, né? Não tem como você querer que o Estado ou a sociedade resolva o seu sofrimento pessoal. Exatamente. Não isso, né? Exatamente. Então, quer dizer, isso é um fruto de uma sociedade dessa coisa moderna de que não pode sofrer, né? O sofrimento é um incômodo para as pessoas. As pessoas não conseguem assumir que o sofrimento faz parte da vida humana, né? E que, assim, se eu não sofro porque sou negro, eu sofro por outra coisa, né? A pessoa que não sofreu racismo, que não teve sob as suas costas 350 anos de escravidão e não sei o quê, ela sofre de outra coisa, certo? Então, quer dizer, se você contar aí, eu não sei essa conta, mas aposto que em número de suicídio, os brancos se suicidam mais do que os negros, né? Por qual razão? Sim, né? Eu não sei, porque as pessoas têm frustrações, né? E lidam mal com isso. Mas ninguém tem culpa, né? Eu acho que tem até um estudo que faz sei lá, eles medem, não sei como é que eles medem isso, o nível de felicidade do ser humano, e a África sempre ganha, né? E aí a questão fica, como assim, né? Para cá, a gente tem muito mais oportunidade e muito mais regalias do que muitos países africanos. E ainda assim, quando essa questão das doenças emocionais, nós acabamos ganhando, né, desses países. Então, alguma coisa está errada. Essa semana, o artigo que eu escrevi essa semana para a Gazeta, que eu comecei a falar sobre essa questão da religião e política, né? Só que eu comecei com uma coisa preambular, que é para falar assim, bom, quando é que essas coisas começam a se misturar, no sentido de que as pessoas, não só o governante e o sacerdote, por exemplo, mas até o cidadão comum começa a perverter o sentido das coisas. Aí eu estou até com ele aqui ainda, que eu não sei se você conhece esse livro. Não. Não? Se não conhece, precisa ler. Ao contrário? Icabod. Tá ao contrário, né? Não conheço. Icabod, do Rubem Amoresi, Da Mente de Cristo à Consciência Moderna. Então ele fala que o problema da modernidade está pautado num tripé, que é a privatização, a pluralização e a secularização. Então, quer dizer, pluralização por quê? Porque as religiões e todas as coisas parecem um supermercado, a imagem do artigo é um supermercado, em que cada um vai lá e pega o que quer, do jeito que quer, né? E aí você, escolhendo alguma coisa, você privatiza aquilo, é meu, é a minha opinião, é a minha verdade e tal, né? E com isso também acontece uma espécie de secularização da sociedade. E aí a sociedade Deus passa a ser um serviçal seu, né? A sociedade passa a te dever as coisas, você passa a cobrar de todo mundo, né? Então isso é um fenômeno absolutamente moderno, né? O feminismo liberal que eles falam, na verdade é só buscando nomes onde o feminismo não existia e elegendo aquelas mulheres como, ela era uma feminista liberal. Mas na prática, todo feminismo parte do opressor versus oprimido. E quem fala... que assim, atualmente, ela já não é mais o tema, o assunto dela, né? Porque ela era feminista, assim, digamos assim, fazia sentido o feminismo dela na época em que ela lutava por direitos. Né? Sim, então, quer dizer, o feminismo liberal é o quê? Nós queremos ter o direito de fazer tudo que os homens fazem. Beleza. O direito já está posto. Então beleza, acabou. Então ela foi fazer essa coisa.
Acho que hoje a Camille ela é mais, ela fala mais uma questão de crítica no geral social. mesmo. É uma Crítica crítica social. social, É. Ela não Então é ela não tem mais uma exatamente. luta feminista, porque a luta feminista dela é por liberdade e a liberdade já está posta, né? Então ela Exatamente. Ela, acaba se inclusive, tornando hoje. ela mais critica o feminismo do que. Exatamente, maluco. Voltou? Não, acho que não. Não, não caiu, não. A É. gente parou que você estava falando sobre o seu artigo sobre política e religião. As pessoas, Isso, então, é porque tá aqui, de novo mostrando o livro aqui, ó, do Rubem Amorese e Icabod, né? Icabod, né? Icabod, onde está a glória de Israel, né? Então, esse tripé que ele cita, que é a pluralização, a privatização e a secularização, é o tripé da consciência moderna, né? Então, quer dizer, essas demandas todas, que são essas demandas do ressentimento que a gente fala, elas estão pautadas nesse tripé, né? No tripé da pluralização, então, quer dizer, todo mundo é um supermercado de opções que você tem, né? Nas quais as opções que a gente tinha, as opções, digamos, tradicionais já não valem mais. A pessoa pode escolher um tipo de moralidade que ela quiser, a religião que ela quiser, a moralidade que ela quiser numa prateleira, né? E a partir do momento que ela escolhe isso aí, ela não aceita que ninguém a conteste, então ela privatiza esse troço, não é meu. Né? Então, a verdade não existe. O que existe é a minha verdade, a sua verdade, a verdade dele. Então, quer dizer, aí, e quando Aí acontece é uma briga sem fim, né? fica uma briga sem fim. E não só isso. O que acontece é que você passa a ser um sujeito, digamos assim, que a sua incompletude se torna uma demanda. Uhum. E aí você começa a achar que as pessoas estão te devendo, que a sociedade te deve, e aí você começa a cobrar para todo mundo, de todo mundo. Aí começam a surgir essas coisas. Começam a surgir essas excrescências todas que, há, sei lá, 200, 300 anos atrás, as pessoas simplesmente sabiam que era a imperfectibilidade humana. O ser humano é assim mesmo. Nós somos um monte de gente atrapalhada, que se deixar a gente domina uns aos outros, né? Então, quer dizer, era simples de resolver. De repente, não. De repente, a minha frustração, como você falou, a minha frustração se torna um problema que eu preciso vociferar para todo mundo, né? E que alguém precisa me ajudar a resolver. E aí acho que é aquilo que você falou, a questão de transferir um problema ou a maldade nunca está no ser humano, ela sempre está e é daí que surgem todas essas políticas sentimentais, né? Exatamente. Porque é lá Rousseau, né? Vai lá em Rousseau, o ser humano é bom, quem corrompe é a sociedade. Quando, na verdade, o cristianismo vem e diz, não, o ruim é você, né? Quem não presta é você. E realmente, como você disse, no decorrer do desenvolvimento da sociedade, né? Se você for fazer uma leitura antropológica da humanidade, você vai reconhecer que toda circunstâncias em que o ser humano teve a oportunidade de oprimir o outro, né, o mais forte sobre o mais fraco, sempre aconteceu. Sim. Né? Então, esse problema da maldade é um problema interno, não é externo, né? Não é a sociedade que o mal está lá fora, o mal está em cada um. E isso entra muito na questão do ser conservador, né? Do posicionamento de uma pessoa que é conservadora, que difere muito aí do que eu vejo aí de uma certa militância de direita também, que já parte para essa questão de política identitária também. Né? A gente acaba vendo que vai indo, sai a esquerda tem ali o seu conjunto de coletivos, e agora tem uma reação que também vai formando uns coletivos pautados no sentimento, né? Sim, sim. Alguém perguntou aí de dívida histórica, então quer dizer, tem um pouco a ver com isso, porque falar em dívida histórica é exatamente levantar essa demanda do sentimentalismo, né? Então, quer dizer, eu fui oprimido, então, eu mereço uma retratação porque o meu povo e tal, não sei o quê, blá, blá. É claro que, assim, a gente tem uma novidade na escravidão colonial, porque ela acontece na modernidade. Ela acontece quando, pouco tempo depois, já tinha registro fotográfico das coisas, né? Então, tem foto de pessoas escravizadas, pessoas acorrentadas, né? E isso não tinha antigamente. Mas a história da humanidade vai a tempos imemoriais, e a gente não precisa ir tão longe para saber que isso aconteceu em todo lugar. Então, quando a escravidão colonial se firma, ela se firma já, a imprensa já estava surgindo, né? Revolução Industrial. Então, assim, um monte de mecanismos de registro começam a aparecer. Então, é muito evidente o sofrimento do escravo na época colonial. E aí as pessoas acham que, por isso, elas têm direito de receber uma justa, né, retribuição, né, porque sofreu, porque sei lá quem sofreu, e porque essa escravidão parece ser diferente das outras, porque tem registros, e as outras não têm, ou se tem, são escassos. Ou quando são
quando tem registro, ele não está pautado nessa coisa do opressor e do oprimido. É uma escravidão como outra qualquer. Então, quando você vê, por exemplo, lá os gregos falam, quando as pessoas falam, ah, não, a escravidão na Grécia era muito diferente da escravidão colonial. Bom, ninguém sabe direito como é que foi. A gente sabe que tinha escravidão, que pessoas eram escravizadas, que alguns escravos tinham alguns privilégios, né? Tem filósofos aí como o Sêneca, que era um escravo e tal, mas também devia ter escravo que apanhava, também devia ter escravo que fazia, ou igual, eu sempre falo daqueles que eram os escravos das galés romanas, que ficavam embaixo dos navios, né? No Remando. filme Ben-Hur, nessa releitura do Ben-Hur agora, mostra perfeitamente isso. Entendeu? E assim, essas pessoas recebiam urina, cocô na cabeça. Nossa, esse filme é horrível, tem uma cena que você não consegue nem olhar, de tão pesado que é, realmente. Então, quer dizer, também era uma coisa opressora, mas por quê? Porque o ser humano é assim. Ele dominou o outro, ele faz o outro de máquina para ele, né? Esse é um problema humano. Então, falar em dívida histórica como se a escravidão colonial tivesse uma peculiaridade que merecesse um ressarcimento, é esquecer a história. É esquecer que os mouros dominaram a Península Ibérica pelo dobro de tempo que os portugueses se escravizaram, fizeram um regime escravista no Brasil, portugueses e brasileiros, né? Então, uma coisa que você destaca logo nas primeiras aulas ali do teu curso, isso me marcou, que é o registro de um diário de uma mulher, que é Madame Junot, e que ela vai ver Dom João VI, né? E ela... Oi? Laure Junot. Ela era a mulher Junot, do comandante do exército de Napoleão. Isso, e o registro que ela faz do homem que ela encontra, eu queria que você falasse um pouquinho disso, que eu achei isso extremamente curioso. Porque ela era esposa do comandante do exército napoleônico, e eles fazem uma visita, né? Acho que é 1807, por aí, que eles vão até a corte de Portugal para tentar lá fazer um negócio com o Dom João VI, lá, que era o príncipe regente à época, sua mãe já tinha problema e tal. E para falar, entrega aí, porque a gente não precisa vir aqui derrubar tudo e fazer guerra e tal. Então ele foi lá numa missão diplomática. E essa mulher, a Madame Laure Junot, ela anotava tudo, ela tinha uns diários e tal, então tudo ela escrevia. E ela registra no seu diário que o príncipe regente de Portugal era um negro, né? Ela fala das feições dele, o cabelo duro, né, o nariz arrebitado como de um negro, lábio carnudo. Então ela descreve ele como um negro, o príncipe regente. E é claro, tem gravuras de Dom João VI em que ele é mesmo um sujeito de feições árabes. Né? A pele bem morena, o nariz meio aquilino, assim, né? O nariz meio pontudo, como dos árabes. E você pega outros reis de Portugal, como Dom Dinis, Dom Afonso Henriques, há gravuras deles que são igualmente puxadas para essa coisa árabe. Porque o português é um povo miscigenado. Isso, o Gilberto Freire explora muito isso no Casa Grande Senzala, dizendo que o português não poderia ser racista nesse sentido, porque eles já tinham assimilado um número grande de povos lá dentro de Portugal e se misturado lá com um monte, acho que são 13 povos, se eu não me engano, que formam o povo português, né? Então ele não tinha, né? Essa coisa do racismo vai surgir depois, já mais tardiamente, né? Final do século XVIII, que aí começam a surgir essas teorias racistas, né? O racismo biológico e tal. É aí que o português vai começar, o português, né? Os brancos, né? Aqueles que escravizam vão começar a fazer uso disso para continuar perpetuando o sistema escravista. Mas, assim, dizer que a escravidão aconteceu por isso é mentira. Isso não é verdade, não. Tanto é que o Dom João VI era considerado negro. Porque daí fica uma leitura muito pautada na cor mesmo, né? Exatamente. A escravidão, como se não tivesse existido outros tipos de escravidão antes, né? E como se o negro tivesse sido escravizado apenas por ser negro, né? Sim. E aí fica uma discussão difícil. Quando você não consegue sair disso, fica uma discussão difícil. Você não consegue dialogar e chegar a lugar nenhum, porque sempre vai ter uma dívida, sempre vai ter uma coisa arrastada, né? Que vai aí, que não chega a lugar nenhum. Alguém tá falando aí sobre coisa de representatividade, né? Essa também é uma pauta, né? Que o feminismo negro também levanta essa coisa. Não tem mulheres negras, não sei aonde. Só que é representatividade dentro daquilo que a gente falou. Como a Djamila mesmo fala. Se uma mulher negra, não basta ser mulher e negra e ocupar um lugar de poder se você faz um discurso conservador. Ou seja, só vale a pena se você reproduzir o discurso delas. Né? A representatividade não é só pessoal, mas política, né? Exatamente. Você tem que ser um agente desse tipo de discurso onde quer que você esteja. Por isso que
o sucesso pessoal para esse movimento não serve de nada, né? Porque eles pensam só em questões coletivas. Né? Então não basta você, como uma pessoa negra, né, lutar e vencer e tal, não. Como ela diz nesse livrinho dela, inclusive, né, que você precisa, essa coisa do empoderamento é você ser um agente de transformação da sociedade quando você alcança lugares de destaque ou de poder. Né? Então, quer dizer... Ou seja, é repetir toda a cartilha ideológica aonde quer que você vá, né? Porque senão não há como transcender aí, ou transformar o que eles dizem que precisa ser transformado, mas não falam como também. E dá a entender que é só através de discurso e de fala que no final das contas, se você for ver bem, tem a ver com questão, um retorno financeiro para quem fala e para quem se destaca, porque, digamos que as ativistas que se destacam, como a Djamila, por exemplo, ela se sustenta, o discurso dela se sustenta, de pessoas como ela se sustenta, porque é feito para adolescentes e jovens. Né? São adolescentes e jovens. Para o branco culpado. Exatamente, exatamente. Aquelas pessoas que querem desconstruir, acho que nesse último Big Brother aí teve muito disso, né? Precisa ser desconstruído, questão de machismo, questão de feminismo, e acaba ficando uma coisa assim, de pequenos ditadores, né? Se você não fizer aquilo que eu julgo correto, você então tá fora você tem que ser cancelado, né? Só que assim, as próprias pessoas que estavam ali no papel de meio que professoral, né? Vou ensinar você a como se comportar, né? Como ser um ser humano século XXI. Essas mesmas pessoas reproduziam algumas falas e alguns comportamentos que podiam ser encaixados também naquilo que elas criticam. Então, no final das contas, não chega muito, não tem uma conclusão do que se fazer, né? Tem um amigo que está na live aqui, o Edson Cadete, e ele perguntou se há como dimensionar o racismo no Brasil. Né? É o mesmo que está falando sobre branco liberal com sentimento de culpa aí. É verdade. Então, se há como dimensionar o racismo brasileiro. Eu acho que não há. Né? E é exatamente por isso que a tese de racismo estrutural ganha força. Porque é difícil você enquadrar o racista, digamos assim. Então, se você não consegue enquadrar o indivíduo racista no Brasil, então todo mundo é racista em potencial. Né? Porque, na verdade, assim, toda essa cultura de subalternização do negro que existe no Brasil, e existe até hoje, né? Eu, por exemplo, não considero que isso seja simplesmente um racismo estrutural. Por quê? Porque, em grande parte, ele é inconsciente. E eu não posso dizer que uma pessoa é racista sem saber que é. Eu acho que uma pessoa que é racista, ela sabe que é. Que é uma pessoa que não... um pouco a diferença entre preconceito e racismo, né? Talvez sim. Existe o preconceito, nem por isso o racismo. Porque assim, preconceito todo mundo tem em vários níveis e todo mundo tem lá os seus, certo? É evidente que os negros sofrem um determinado preconceito específico, que é uma herança da escravidão. Então, quer dizer, se o negro era aquele que era o escravo até então, e depois ele passa a ser o subalterno, historicamente, né, pela marginalização que sofre quando a República aparece, então a perpetuação dessa visão do negro dura até hoje. O Brasil é uma sociedade ainda que se enxerga uma sociedade de senhores e servos, né? E é um negócio engraçado porque o Alberto Guerreiro Ramos, que foi um grande intelectual brasileiro, ele sempre falava, ele tenta discutir essa coisa nesse instante. Ele fala, escuta, a discussão sobre raça no Brasil ou sobre o negro no Brasil é uma coisa ridícula. Por quê? Porque o branco brasileiro acha que é europeu. Ele não se sente brasileiro. Então é antes um problema dessa psicologia que o branco tem de não se ver como brasileiro também. Ele acha que ele é um europeu. Esse discurso, por exemplo, eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de alemães. Eu sou raça pura, já ouvi essa. Eu sou raça pura. Então essa coisa do descendente de, o sujeito está tentando sair fora da ideia de que ele é brasileiro. Ele não é descendente de nada, ele é brasileiro. E assumir como brasileiro. Essa foi a grande sacada do Freire, que depois o movimento negro rejeitou. Não, o brasileiro é o negócio, é o povo misturado, mestiço, e que dessa amálgama de junções de povos e contradições surge esse povo peculiar que é o povo brasileiro. Né? Se for puxar o fio, na verdade, então, eu mesmo posso dizer que a minha avó, por exemplo, era alemã, o pai dela era alemão, a mãe era portuguesa, né? Meu tio disse que da parte do meu avô eram cristãos novos, e aí tem índio, que a minha família costuma dizer que foi pego a laço, né? Então, assim, era meu avô, bisavô,
o avô do meu avô era índio pego a laço. A gente cresceu ouvindo isso, né? Então, assim, isso da parte da minha mãe, né? Da família da minha mãe, que é branca, olhando, digamos, socialmente e dentro dessas políticas de identidade, aí ela seria dentro da parte privilegiada. Mas também tem sangue índio, e daí? Né? Eu Sim. também, e aí? Né? Então, Nós assim, estamos, assim, discutindo, na verdade, um problema de identidade, né? exatamente, De exatamente. identidade brasileira. Então, o Uhum. brasileiro, por conta da escravidão também e tal, essa cultura que se criou no Brasil, ela é uma cultura que não permite que nós reconheçamos a nossa identidade. É. Somos um povo mestiço, somos um Uhum. povo misturado, somos um povo que é uma junção de alguns povos. Então, quer dizer, essa discussão não acontece em outros países. Assim, quer dizer, acontece em alguns países, mas todas as nações são, de fato, quase todas, pelo menos, são misturadas. A não ser aquelas que são muito fechadas, né? Então, você pega, sei lá, os países orientais, né? Então, que tem muito pouca miscigenação e tal. Mas, assim, como é que a gente sabe que o japonês é japonês, sempre foi assim? Ninguém sabe, né? Que tipo de povos que se juntaram para gerar o povo japonês? A gente não sabe, né? Então, aí no Brasil começa a se discutir a questão da mistura, certo? E aí, de repente, surge o mestiço, o cafuso, o mulato, não sei o quê, aí arrumaram um monte de classificação, que mais recentemente eles falam, não, passou do meio-dia é noite. Né? É, Certo? Todo bem mundo isso. que. Aí quiseram aplicar aqui o One Drop Rule americano, se você tem um pouquinho de sangue negro, você é negro. Ah, beleza. Só que agora também já não é mais assim, porque Não, porque eu, por exemplo, já falaram pra mim que eu não merecia ser negra. Eu falei, ué, mas tem a ver com merecimento, não é mais genético, gente? Que isso? Né? E o Então, sistema de cotas também, né? só Então, que nos Estados Unidos, vocês estão uma coisa que é bem isso mesmo. Nos Estados Unidos, quando você vê produções de filmes negros, né, que são filmes considerados filmes negros, olhando, você identifica algumas pessoas como brasileiros, a gente identifica algumas pessoas, fala, mas essa pessoa é considerada negra, mas nos Estados Unidos eles são, acho que essa evidência de quem é negro, quem é branco é muito mais definida do que como aqui no Brasil, né? Existe muita discussão, até quero pautar isso, entre youtubers, né? Que as meninas hoje se destacam muito, inclusive meninas negras, elas têm muitos seguidores, elas conseguem ter um público muito grande, ensinando a arrumar o cabelo, cacheado e tudo mais. Isso se tornou aí um grande segmento, né? E algumas youtubers que são mais politizadas, elas vamos dizer assim, se organizam, né? Para discutir quem é youtuber negra e quem não é. Bom, esta daí não é, porque ela tem a pele mais clara, ou o nariz dela é assim, ou não é porque ela tem o cabelo ruim, que é ruim, ó, ela tem cabelo ruim, né? Não é porque ela tem o cabelo crespo, ou menos crespo, ou mais enrolado, que ela é negra. Só que a menina é negra. Né? Então, assim, essa discussão o meu cabelo, eu não posso usar o meu cabelo, sei lá, eu não posso alisar o meu cabelo, ou eu tenho que usar meu cabelo enrolado, ou, né, eu não posso dizer que eu não gosto do meu cabelo assim, porque se eu não fizer isso, eu não estou me identificando com a minha raça. E tem toda uma discussão que vira política também, né? é, é. Uma coisa que. Tem um amigo meu aqui na live, o Júnior, José Carlos Júnior, ele acabou de escrever ali, ó, o que é o cabelo ruim. O Júnior é o meu amigo de muitos anos e se quisesse saber como é que era ser negro ou ter orgulho de ser negro, era sair com a nossa turma nos anos 90, que era um grupo gigante de negraiada, só tinha preto no negócio, tinha um ou dois que não eram negros, e a gente saía, a gente se divertia, se impunha, né? E assim, foi uma época em que eu mais tive orgulho de ser negro, porque a gente andava e a nossa cabeça era erguida, ninguém, né? E assim, uma coisa curiosa é que a imensa maioria dos nossos amigos, inclusive o Júnior, se formou, já era formada. O Júnior se formou antes de mim, o Júnior foi para fora do país antes de mim, né? Então, assim, eram pessoas que não tinham essa história de mas eu não consigo estudar, porque a cota, não tem cota, então eu não vou fazer faculdade, porque todo mundo já estava formado. Então, quer dizer, Uhum. era um grupo grande de negros, tinha advogados, tinha eu que já trabalhava com tecnologia na época, né? Tinha gente que era contador, então, assim, uma grande parte das pessoas já tinha faculdade. Então, essa discussão sequer existia entre nós, né? Porque a Uhum. gente não via isso como um problema. Então, quer dizer, se eu quero estudar, eu vou lá e vou estudar e pronto, acabou. E Mas é também difícil, se é mais difícil, E então você também estuda mais. essa discussão ligada também que é para você vencer na vida, você precisa ter uma faculdade, também é uma discussão nova, né? Também Porque é eu nova. citei,
Eu citei aqui o meu pai, eu tenho assim, o meu pai, ele tem as particularidades dele, né? Mas eu tenho o meu pai assim como um exemplo muito dessa questão de personalidade, dessa questão do sem nunca ter, nunca ouvi meu pai falando que tem orgulho de ser negro ou tal, mas a postura dele, a maneira com que ele sempre se apresentou e sempre viveu a vida dele, pra gente que assistia como filho, sempre foi uma coisa assim que sempre demonstrava nunca demonstrou um problema ser negro para o meu pai, entendeu? E Sim. isso hoje, adulta, olhando para trás, eu vejo isso como uma coisa muito bonita da parte dele, porque ele nunca fez um discurso político no sentido de você tem que ter orgulho da sua raça e tal. Não, mas a maneira com que ele a postura dele como homem, como pessoa, sempre nos deu, como filho, um certo. Pô, olha só, né? Tipo, uma pessoa que tinha uma personalidade, uma pessoa. E até hoje meu pai é assim, entendeu? Meu pai tem até sexta série, meu pai fez até sexta série, só que ele estudou por conta própria. Ele comprava os livros de mecânica, estudou e aprendeu a mexer em máquinas pesadas e ele era um dos únicos que mexia. Né? Ele tem uma história interessante, porque a minha avó, ele é do interior da Bahia, e a minha avó vendia frutas, tipo caldos de frutas, né? Em compotas, né? Compotas de frutas, ela fazia para poder pagar uma escola particular quando ele era criança, porque ela acreditava que ele era muito inteligente e ele seria um dos filhos que conseguiria se formar, né? Só que diz que ele era muito pentelho, ele de vez de ir para a escola ele fugia. E aí minha irmã, a última vez que a minha irmã foi visitar, enquanto a minha avó ainda era viva, a minha avó mostrou a foto com orgulho, olha aqui, né, que teu pai estudava na escola. E num grupo de várias crianças brancas, ele era a única criança negra com um uniformezinho, assim, minha irmã colocava todas as crianças rindo e ele emburrava. E assim, só que assim, a história dele foi uma história assim, ele não venceu através do estudo, né? Ele não estudou, não fez uma faculdade, não venceu através disso, mas ele entrou num ônibus num dia lá em Salvador, parou, ele conta isso, parou um ônibus lá, escrito São Paulo, ele entrou no ônibus com um amigo dele, foi parar em São Paulo. E dali ele foi desbravando a vida dele, enfim, tudo que ele conquistou na vida dele foi com trabalho e sempre conseguiu chegar até em lugares que a gente ficava pensando, pô, que cara batalhou e foi. Né? E eu nunca vi essa questão de se diminuir e nem de colocar cor, embora a gente tenha vivenciado situações de racismo, óbvio, isso é óbvio, né? Mas eu nunca vi ele fazendo disso um impedimento para ele. Porque antigamente essa ideia do esforço pessoal era muito mais presente, né? Então, essa coisa de você cobrar do outro a sua oportunidade é uma coisa nova também, né? Uhum. Então, antigamente, assim, todo mundo sabia, é o que meu pai me dizia, né? É o que eu via nos meus amigos, né? No Júnior que está aí na live, naqueles que conviviam comigo, nos meus irmãos. Então, ninguém ficava olhando para fora para buscar uma solução. A gente primeiro olhava para dentro, olhava para dentro de casa, olhava para dentro da gente, e meu pai falava, você quer fazer alguma coisa? Sabe o que você faz? Vai lá e faz. Ah, mas eu não consigo. Não, não, não. Aí meu pai falava assim, não, você quer fazer uma coisa, você começa a fazer. Não fica parado esperando, começa. E ainda ele tinha uma frase enigmática, né? Que ele falava, começa que forças extraordinárias virão em seu auxílio. Né? Ele repetia isso sempre. Então, você quer. E é uma verdade. Né? Aconteceu com ele, aconteceu comigo, e acontece com todo mundo. Quando você se dispõe a fazer alguma coisa e você tem dificuldade no processo, o seu esforço sempre é reconhecido por alguém. Dificilmente você vai ficar se debatendo sozinho. Né? Então aconteceu com. Eu me lembro, por exemplo, no enterro do meu pai, morreu em 2012. Eu me lembro no enterro do meu pai. Ele trabalhou por uma família, como contador dessa família, por mais de 50 anos. E aí, um dos filhos dessa família pela qual ele trabalhou, e ele era o contador desse homem, ainda, né, quando ele morreu, esse sujeito chorava igual criança no enterro do meu pai, né, falando, é uma família de italianos. Mas o seu pai ensinou tudo o que eu sei, nossa, tudo que eu sei sobre essas coisas de contabilidade, de ser um empreendedor que eu sou e tal, tudo foi seu pai que me ensinou, e o sujeito chorava como uma criança. E foi essa mesma família, por exemplo, que estimulou meu pai a estudar. Porque ele já trabalhava para eles, ele tinha experiência em contabilidade, mas não era formado. E aí ele sempre falava para ele, mas Toninho, por que você não faz uma faculdade? Poxa, você é tão bom fazendo isso que você... Hã? O é o mesmo nome do meu pai. Ah, é Antônio? Só que meu pai fala um Tonhão pro meu pai. Seu pai é grande, né? Meu pai era pequeno. Então ele fala, não, mas por que você não faz uma faculdade? Vai estudar, vai se formar e tal. Então, assim, ele recebeu muitos estímulos e aí ele resolveu que ele queria estudar, né? Mas essa ideia do esforço pessoal é a ideia presente em toda a história da humanidade, até agora né, do século passado para cá, que se começa essa ideia de que se eu não consigo alguma coisa, a culpa é do outro.
E também eu acho que o Pondé, ele faz uma observação interessante que essa mentalidade veio junto com a ideia do jovem, né? Porque igual meu pai, com 17 anos, ele entrou no ônibus e foi viver a vida dele. Foi atrás de emprego para São Paulo e foi trabalhar. E dali, com 17 anos, já era um homem, digamos assim, que tomava as decisões e vivia a vida dele, né? A minha mãe, com 12 anos, ela tinha uma caderneta já na venda para ela comprar as coisas e pagar no final do mês. Com 12 anos. Sim, com 12 Ela cuidava de um bebê, ela era babá com 12 Sim, anos. minha mãe E aí ela minha falava, mãe ó, minha mãe, eu preciso comprar coisa para ajudar minha mãe, o senhor pode anotar e eu venho aqui pagar no final do mês. Com 12 anos ela fazia minha isso. mãe fala que com 6 anos ela já colhia algodão com meu avô na lavoura, né? Que meu avô trabalhava em fazendas, e ela com 6 anos ela já colhia algodão. E depois foi ser boia fria, depois foi trabalhar na casa das pessoas, limpando e tudo. Isso adolescente, porque com 16 anos já casou. Então, assim, dizer que o sofrimento, e até de uma geração que não sofre tanto quanto a geração dos nossos pais, né? Eu costumo dizer isso, que a gente tem... hoje a gente tem mais oportunidades, mas reclama mais, né? Tem um Guilherme aqui, fez uma observação, assim, achar que todos serão grandes empreendedores também não dá, né? Mas assim, a questão não é essa. Sim, A questão não é sim. que todo mundo vai ser gigantesco, grande, rico. A questão não é essa. A questão é você não se deixar limitar. Você pode não chegar onde... Claro, todo mundo tem história diferente, cada um chega no lugar. Uns vão mais longe, outros não conseguem nada. Sim, mas o importante uma é você não... também... Meu pai não foi empreendedor, não. Meu pai trabalhava para empresa. Meu pai era peão de empresa. Ele era mecânico de empresa, né? Sim. As coisas... Ele trabalhava pesado. Ele não era empreendedor. Ele teve oportunidades dentro da área dele ali. Conseguiu ser encarregado e tudo mais por um conhecimento que ele foi atrás ali. Mas dentro do meio dele ali. Ele não foi um grande empreendedor e tudo mais. Ele trabalhou como empregado durante muitos anos. Sim. E depois, por último, quando teve a crise aqui dos anos 90, aí ficou desempregado um tempo, depois pegou o dinheiro que tinha guardado, aí abriu uma oficina dele mesmo. Depois, né, foi prestar serviço para a prefeitura e tudo mais. Depois, quando não deu mais certo, comprou um caminhão e virou caminhoneiro. Então, assim, não é contando aqui quem vê, né? Foi um grande. Não, e nem é uma questão. Foi um cidadão comum. Um cidadão comum, mas que batalhou, conquistou, sempre foi atrás de comprar uma casa, de toda vez que juntava o dinheiro para poder comprar casa, para não sair do aluguel. Então, assim, era uma pessoa organizada dentro da situação que a vida lhe deu oportunidade, né? Não era uma questão aqui, ninguém está falando que era algo assim sobrenatural, né? Não, e nem é uma questão financeira, entende? Não é, às vezes não é. Sim, eu, por exemplo, exemplo, eu sou pobre. Né? Eu sempre fui pobre. Por exemplo, eu tive uma carreira de 20 anos na área de TI e deixei a área de TI para ganhar 5 vezes menos como professor de filosofia no ensino público. Entende? Não é uma questão, não é financeira. Eu poderia continuar em TI, eu rejeitei cargo de gerência, porque eu não queria, porque de repente eu percebi que minha vocação não era aquela. Então a minha decisão foi uma decisão vocacional, né? E ela não foi tomada com vistas no dinheiro. Então, as pessoas têm costume de achar que... Eu acho que quem ouviu imaginou aqui que a gente estava falando assim, olha, meu pai ficou rico. Não tem nada a ver com isso. Gente. Meu pai morreu sem nada também. De dignidade e eu acho que, como você disse, de se impor como um cidadão comum, né? Que corre atrás do seu. Não tem a ver com... Não tem a ver com riqueza, não, gente. Tem uma coisa que, só pra gente, mudando um pouco de assunto, tem uma hora que eu usei o termo mulato, e aí o Júnior falou que a palavra mulato é horrível. Essa é uma outra discussão besta que existe sobre o termo mulato, porque aí criaram a ideia de que o mulato quando fala que é mulato, tá chamando a pessoa de animal. Porque mulato era a cruza de égua com burro, um negócio assim, que gerava mula. Isso, primeira vez. Sim, o termo mulato, né? Vem de híbrido. Então, quando as pessoas falavam que o animal era mulato, é porque ele era uma mistura de uma égua com um burro, e aí a mula nascia. A mula é um derivado de mulato. Mas o problema é que o termo mulato não tem a ver propriamente com a cruza dos animais. Tem a ver com um híbrido. Tanto é que, por exemplo, teve uma hora que você estava falando, eu estava procurando uma coisa aqui. Tem uma música uma sonata do Beethoven, que é a sonata A Kreutzer, que é uma sonata que ele escreveu e homenageou um violonista, o George Bridgetower, que era um violinista negro, que ele conhece, e ele fica amigo desse sujeito, tanto é que a primeira apresentação dessa sonata eles fazem juntos.
Eu falo sobre isso num artigo meu, que está num blog antigo meu. E ele dedica essa sonata a esse amigo negro dele e chama de sonata mulatica. Né? Então, veja, essa sonata, deixa eu ver se eu consigo ver a data aqui, né? Em que ela foi escrita, mas é na época do Beethoven, né? Então, quer dizer, no século XVII, XVIII. Então, essa sonata chamava de mulatica. O Hans Christian Andersen, que é o sujeito dos Contos de Fada, ele escreveu uma peça antirracista em que o termo mulato é usado no título. Então, veja, não tem a ver com a palavra mulato, ela virou ofensa, agora também recentemente. Tanto é que as mulatas do Sargentelli, que eram aquelas mulheres, né? Aí tinha lá uma questão da hipersexualização, que eram aquelas sambistas, né? Que o Sargentelli viajava o mundo aí com elas, fazendo... Sim, mas dançando. também que não era só com a mulher negra, o Bolinha... Isso, mas o que eu tô querendo dizer é assim, o termo não era pejorativo, né? Começaram a dar uma conotação pejorativa recentemente. Porque essa palavra, mulato, é uma palavra que não nasce no português. E o que eu quis dizer com o exemplo da sonata Kreutzer, que chamava sonata mulatica, mas aí o Beethoven briga com esse amigo negro dele, com o George Bridgetower, e aí ele rebatiza a sonata, né, para o Adolf Kreutzer, que era um violinista mais famoso da época lá na Áustria, né, ou na Alemanha lá e tal. E aí ele rebatiza a coisa. E é o que eu falei, e o Andersen também tem uma peça que era contra a escravidão e tal, que é uma peça que tem mulato no título. Eu acho que essas questões de título... Filológicas. Essa questão do que te ofende ou que não te ofende, eu acho que também é uma questão muito pessoal, né? Porque quando uma pessoa, sei lá, vai te xingar ou vai te falar alguma coisa, isso eu aprendi muito com meu pai. Se uma pessoa, pai, fulano falou que eu sou preta, tá? Que cor que você é? Tipo, muito o Chris do Todo Mundo Odeia o Chris, né? E por que isso tem que te ofender, minha filha? Ó, vida que segue, né? Tipo, é muito mais uma questão de pessoal, acho que de você se resolver como pessoa, né? Daquilo que vai te ofender ou não vai te ofender. Do que com a maneira... Eu acho que está muito ligado com essa necessidade de aceitação mesmo do ser humano, né? Olha como fulano está olhando para mim, olha como fulano está falando de mim. Meu amor, quem é que paga as tuas contas? É fulano? Não, né? Então, no final do dia, né, quem vai fazer a tua comida, quem vai pagar as tuas contas é fulano? Não. Então, por que isso te atinge, de certa forma? Acho que é uma questão muito de gerenciamento emocional, eu acho. É isso. Não, o Marcelo Borba, um abraço, meu amigo, se formou em filosofia comigo. Ele está falando aí que tem um contorcionismo lógico para abusar das palavras. É lógico, isso todo movimento ideológico tenta controlar a linguagem. Isso é batata, né? Então, todas essas problematizações aí de termos, o componente é todo ideológico. Porque não é possível que uma palavra que há 40 anos atrás era uma palavra comum, de repente se tornou uma palavra ofensiva. Não pode mais falar negro, tem que ser preto. Não pode mais falar muda, né? Antes não podia mais preto, tem que ser negro. Agora não pode mais negro, tem que ser preto. Gente, pelo amor de Deus. Você pega, eu até falei na minha última live, ou penúltima, que é engraçado você acompanhar a trajetória do Racionais, porque eles vão mudando. Tem hora que eles falam preto, tem hora que eles falam negro, tem hora que é afrodescendente, porque essa discussão é velha. Toda hora ela volta, né? Aí tem agora essa coisa do criado mudo, recente aí, que é uma coisa besta, assim, de achar que tinha um escravo que ficava parado em pé do lado da cama do senhor a noite inteira, enquanto o senhor estava dormindo, ele tinha que ficar lá sem dar um pio. Tem coisa mais idiota do que isso? Mas será que não pode chamar... Quando eu era mais nova, eu li o Morro dos Ventos Uivantes, e eu era muito pequena, e eu li Criado Mudo, e eu ficava pensando, nossa, por que tinha um empregado que não falava do lado? Pra você ver, tá vendo? É um pensamento de criança, é uma criança porque pensar isso. Eu não conseguia ler e interpretar, né? Eu era muito pequena, eu peguei o livro e nossa, tinha uma pessoa que ficava, né, tipo, criado mudo, quem era ele, né? E também vai muito essa questão da cor. Eu sempre falo isso, que eu tive uma noção de cor, tipo, vamos dizer assim, que a hora que eu entendi que meu pai era negro, minha mãe era branca, foi quando eu aprendi a ler, você sabe? Que antes disso, pra mim, não tinha uma, sabe... Quando eu aprendi a ler, minha mãe estava procurando os documentos do meu pai e falou, me ajuda a achar, tá? Tô procurando uma carteira de trabalho. E eu achei e abri, tava nome do meu pai, cor preta. Eu falei, mãe, olha, tá escrito aqui cor preta, por quê? Olha, tipo, pra você ver como é uma coisa, né? E hoje eles fazem assim, toda uma... Um professor aqui, Anderson, acho que é Anderson Gregório, que ele fala, na escola só mostra o negro escravo e acorrentado.
Eu não sei do que você é professor, Anderson, mas cabe a você mudar isso, entendeu? Uhum. Eu tenho dezenas de artigos aí na minha coluna na Gazeta do Povo em que eu estou apresentando negros que não estão acorrentados. Então, quer dizer, a gente tem que pautar isso, entendeu? Não é você que fica, ai, porque o livro didático não mostra. E daí, vai você lá e mostra, entende? Uhum. Fica todo mundo reclamando e ninguém quer saber. Mergulha na história, vai resgatar essas pessoas, faz igual eu fiz. O que eu fiz? Eu fui atrás. Onde que estão os negros que não estão acorrentados? Eu tive que procurar. Achei um sem número de negros que não estavam acorrentados. Muito pelo contrário, que foram importantíssimos na história brasileira. E tenho falado deles o tempo todo. Só que veja bem, existe essa crítica de que a escola só mostra o negro acorrentado, e o que esses movimentos de política de identidade fizeram? Foram lá e pegaram também uma figura que é de escravo, só que livre, que é o zumbi. Quer dizer, ignoram todos os outros, mas quer dizer, já que mostram o negro acorrentado, eu vou mostrar o negro que quebrou as correntes. E daí não sai dessa discussão, né? É uma também figura, não mudou nada. Porque o zumbi é uma figura de rebeldia, né? Ele é uma figura de lutar contra a opressão. E por isso que ele virou o zumbi dos oprimidos. Exatamente. Porque ele é uma figura que você pode moldar. Como ele é uma figura lendária, eles moldam ele como um bonequinho de E acontece em todos os movimentos, né? O feminismo tem muito disso. Elas só elegem as mulheres que estavam alinhadas com o pensamento comunista. É a Frida Kahlo, é a Beauvoir. Elas não vão pegar mulheres que fizeram igual tem a Milada, tem um filme dela na Netflix, que é a Milada, que era uma advogada protestante, que ela foi presa pelo nazismo e depois foi morta, enforcada pelo comunismo na Tchecoslováquia. Então, assim, essa mulher pro feminismo, ela não existe. Embora ela tenha sido uma grande defensora dos direitos humanos. Mas ela não existe. Por quê? Porque ela não está alinhada com a ideologia ali da narrativa que eles querem dar. Sempre acontece isso. É igual essa moça que eu citei, até tô com o livro dela aqui, ó, Infiel, que é a mulher que desafiou o Islã. Sim. Que é uma mulher negra que é ignorada pelo movimento feminista negro, porque não tem a mesma narrativa, né? Então, a questão não é desvalorizar a figura de zumbi. A questão é colocá-la onde ela deve estar. Exatamente. É uma figura importante historicamente para luta contra o racismo e tal, que seja, né? Mas é só isso, né? E Dandara, Dandara é uma ficção, criaram, é uma ficção, é uma lenda que foi criada, que é legal para o imaginário, é legal, legal existir uma mulher, uma espécie de esposa de zumbi que tem ajudado ele na luta e tal, tá bom, mas não faça disso um fato, porque não é. O problema é você tentar transformar uma figura como zumbi, que os registros históricos são absurdamente escassos, transformar isso numa coisa histórica. Não é. Tudo bem, todos os povos, precisam de lendas, precisam de mitos, precisam de um pouco de fantasia para centralizar a sua visão. Tá bom, beleza, não tem problema. Agora, quando você transforma esse negócio num negócio histórico, aí você confunde as bolas, né? Então não tem sentido você falar num zumbi histórico quando ele não existe. Se ele existisse, tudo bem. Até mesmo porque na questão da educação, como você está falando mesmo aí, no que isso vai incentivar ou levar a criança a olhar para a figura do negro como importante, como um agente transformador da sociedade? Não vai. Ele não transmite, ele não transmite esse tipo de mensagem, né? Ele transmite uma mensagem de resistência à opressão, não sei o quê. Mas, assim, é uma porta de entrada para uma mentalidade que não tem saída. Qual que é a saída, então, disso, né? Se não existe mais o escravidão, se não tem mais o senhor de engenho me oprimindo, né? Aí eu metaforizo tudo isso, e aí o senhor de engenho vira qualquer branco, né? E a escravidão vira o racismo estrutural. E aí pronto, aí o negócio não tem fim, porque eu não estou tratando de coisa concreta, eu estou falando de abstração, né? E o ruim dessas narrativas é que ela causa uma reação também fechada a discutir os problemas reais, né? Eu sempre falo isso, o problema dessa esquerda que quer discutir fechado num pensamento ali, nessa hegemonia de pensamento que não dá abertura para um outro pensamento, cria-se o pensamento. É igual o politicamente correto, né? As pessoas criticam o politicamente correto de uma forma incisiva, e aí as pessoas que são escrotas realmente, preconceituosas, elas se sentem à vontade para falar as coisas que elas imaginam, porque o politicamente correto tem que ser combatido. Peraí, mas tem que ser combatido de que forma, né? Porque existem, sim, questões que são exageradas dentro do politicamente correto, assim como existem pessoas que são racistas, existem pessoas que são
transtornadas, né, desequilibradas. Eu costumo dizer que o homem que tem ódio da mulher, como a feminista gosta de falar, o misógino e tal, é uma pessoa que tem ódio de mulher porque a mulher, é uma pessoa desequilibrada, né? Mas essas pessoas existem, né? E não é porque você combate o politicamente correto, por exemplo, que você vai validar esse tipo de comportamento. E essas políticas de identidade, elas não dão abertura para um diálogo, porque é só o que eles pensam que é a verdade, é uma verdade inventada, mas é só aquilo que tem que prevalecer. E aí a reação disso é uma reação daquelas pessoas que se sentem atacadas, talvez, e se sentem como se elas tivessem... não que elas não tenham direito, mas elas acham que elas têm que defender os absurdos que talvez elas pensem, né? Então, eu acho que daí fica dois extremos que não chega a lugar nenhum, né? É uma briga de comadre. Ó, tem uma moça aqui, eu não sei quem é, se Teté Marleide, acho que é. Ela que tava falando do zumbi, eu falei que era só isso, ela falou que não é só isso, que é muito. Aí eu falo, bom, então você, eu não sei quem é, mas então faz uma pesquisa, por exemplo, sobre Henrique Dias e compara a história de Henrique Dias com a história de zumbi. Henrique Dias foi um negro que lutou na Batalha dos Guararapes, né, contra a invasão holandesa no Brasil, no século XVII. Né? Então procura a história do Henrique Dias e compara a história de Henrique Dias com a história de zumbi. Ou compara a história de zumbi com a história de André Rebouças, por exemplo. Então, quando eu digo que o zumbi representa uma coisa bastante específica, é porque ele é uma figura importante, mas ele é uma figura datada. O zumbi é uma pessoa que lutou num contexto de escravidão. E também não dá para a gente dizer com certeza que aquela luta que Zumbi empreendeu era uma luta contra a escravidão, para acabar com a escravidão. Porque isso não fica claro. O que fica claro é que ele fugiu de onde ele vivia, não se sabe em que circunstância que ele fugiu, e ele foi parar num quilombo, que já existia, inclusive. E que lá nesse quilombo, que era uma sociedade que tentava se desenvolver apartada da sociedade escravista, mas que, assim, não era uma sociedade que queria se integrar, não era uma sociedade que pregava a liberdade de todos os negros. Então, não tem isso. Os negros que fugiam iam para lá. Ou eles capturavam pessoas e escravizavam também, sequestravam mulheres brancas ou mulheres negras e levavam para ser esposas deles lá no quilombo. Então, quer dizer, é uma história complexa que é datada, porque ela está dentro de um contexto de escravidão bastante específico e que tem um grande componente de lenda nisso. Então não dá para você fechar uma opinião sobre o que foi o Quilombo dos Palmares, porque ele não é histórico. Ele é histórico porque existiu um quilombo. Esse registro existe. Mas qual era a função desse quilombo ali? Tem muita lenda envolvida. Agora, quando você pega a figura do Rebouças, não. Os feitos de Rebouças ecoam ainda hoje. É possível você pegar um exemplo como ele, como Rebouças, como José do Patrocínio, como Ferreira de Menezes, como Luiz Gama. Você pega essas pessoas e fala, pô, o que esses caras fizeram? Esses caras lutaram pela liberdade. Né? E aí você consegue uma base para você poder pensar e até se motivar. Então você não se coloca numa situação de rebeldia, de revolta, mas numa situação em que você tem de desenvolver algo para melhorar a sociedade. É muito mais palpável, né? Então por isso que eu falo que o zumbi... A posição do agente transformador, né? Daquele que é possível você se tornar, né? Mas só que para os movimentos, para esses coletivos políticos, é importante eleger uma figura que reforce o discurso de revolução. Né? Sempre, em todos os movimentos há isso. No feminismo, nos movimentos no movimento negro, no feminismo negro, eles elegem figuras que representam revolta. E quando não representam revolta, eles colocam sobre aquela figura uma história que não existiu, que é o que eles fazem com a Sojourner Truth, que ela era cristã, ela se torna influente e eloquente naquilo que ela acredita por conta da conversão dela ao cristianismo. E as feministas usam ela como uma figura da revolução feminista que não existia. Ela ficaria horrorizada com essas feministas de hoje. Exatamente. Horrorizada. Exatamente. Não faz nenhum sentido isso aí, né? Então é isso. Assim, as pessoas estão pedindo. Tem muita gente que entrou na minha live e chegou e falou assim, mas você nem apresentou a pessoa. Esqueci de colocar. Vocês não sabem, é o seguinte, eu estava na live da Cris, e aí o tempo da live dela acabou, e aí ela entrou na minha. Então por isso que eu não apresentei, né? Então se apresente aí, Cris, vai. Não, eu não sou ninguém, gente. Sou só uma admiradora do trabalho dele, sigo há muitos anos, leio tudo, estou fazendo o curso dele, e é isso, eu falo de feminismo. Né? Faz muito tempo. Ela é uma grande estudiosa, estuda o feminismo, ela tem um monte de. Eu falo de feminismo muito mais pela questão da contradição do feminismo com o cristianismo, porque eu sou cristã, enfim, eu comecei a falar de feminismo em 2011, numa época que não existia ninguém não falando. Não era modinha.
Tipo, não tinha ninguém falando, dizendo, ó, sou mulher, mas não concordo com as pautas do movimento, e eu quero direito, não direito, mas eu sou uma pessoa comum que penso e defendo princípios e valores diferentes. Então, assim, por conta de não ter gente falando naquela época, aí você se torna alvo de coletivos feministas, e aí que eu surgi, assim, mas eu não sou ninguém importante, não. Sou só alguém que gosta de aprender, de estudar, e agora, como a gente estava falando sobre o feminismo negro, porque existem várias vertentes feministas, e aí as pessoas acham que os feminismos se diferem. Na verdade, existem vertentes, mas todas elas partem do mesmo princípio de pensamento, então é tudo a mesma coisa. Sim. Só muda, Ó, a figura de identidade. A Marleide falou que está fazendo um esforço para nos ouvir o outro lado. Então, ó, um beijo para você, nós te agradecemos pelo esforço de tentar compreender como a gente pensa, tá? Obrigado. O começo da live tá lá no meu perfil gravado, daí dá para vocês entenderem melhor assim, o que a gente está falando. O Juninho perguntou aí como é que faz com as pessoas que odeiam negros. Ué, a gente soca a cara delas, né? Eu acho assim, gente. Ué, ela nunca tive um problema com isso. Se eu me topar com um racista de fato, se alguém fizer alguma coisa contra mim, pessoalmente, eu sei como agir. Eu meto a mão na cara, encho a cara de porrada e pronto, acabou. Eu acho que vai muito. Assim, existem pessoas racistas, óbvio, ninguém está negando que existem pessoas racistas. A questão é a importância que você vai dar a essas pessoas e como você vai se impor a um meio, talvez, que você esteja e seja racista, né? Eu acho que vai muito mais de você ter, assim, a sua capacidade de gestão emocional. Eu acho que tudo se resume à inteligência emocional. Como você lida com as suas emoções, as suas frustrações, as suas mágoas, né? Eu acho que tudo está relacionado a isso. Olha lá, a Marlene está falando que eu preciso estudar sobre o zumbi. Tem quase uma aula inteira sobre zumbi no meu curso. Se quiser fazer, ó, posso até arrumar um cupom de desconto para você. Já estudei muito zumbi, né? Luiz Gama também. Eu escrevi sobre ele esses dias aí. Mas é isso, pessoal. Eu acho que daqui a pouco também... Que horas são, hein? Não tô sem relógio aqui. Não, porque daqui a pouco acaba de repente. Né? Tem muita gente falando ali de feminismo liberal. A gente falou isso na outra live. Os feminismos, gente, as vertentes, todas as vertentes, elas... 2 minutos para acabar. Vai acabar. Ó, gente, a primeira parte dessa live tá lá no perfil da Cris. Vocês entrem lá, né? @CorreaCris. Entrem lá, vejam a primeira parte. Underline, desculpa. Underline Correia Cris. Gente, eu quero agradecer, Paulo. Obrigada. Que nada, pô. Eu que agradeço. Foi muito bom. Em outras oportunidades, conforme eu for fazendo seu curso, eu vou pedir outras lives aí sobre outros assuntos, porque tem muita coisa para falar. Eu acho que é importante. E é isso, quero agradecer todo mundo que veio lá, o pessoal aqui do teu perfil, o pessoal que participou lá também. É isso, gente. Aos pouquinhos a gente vai aí tentando trazer uma outra perspectiva de questões que são discutidas aí que são questões sérias, que a gente acha que são sérias, mas merecem um outro olhar, né? Sim. Gente, faltou um minutinho. Obrigado a todo mundo. Obrigado para quem entrou aqui depois. Obrigado ao público da Cris que migrou para cá, para a live no meu perfil. Um abraço, um beijo para todo mundo. Bom descanso. Nos falamos aí na próxima live. Cris, obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Aí você deixa gravado aí no seu perfil, depois eu baixo. Depois a gente junta tudo. Tá bom? Gente, tchau. Gente, obrigada. Obrigada, Paulo, mais uma vez. Tchau, Fica até com mais. Deus aí. Obrigada, gente. Gostei bastante do papo. Acho que deu para aproveitar bastante, né? A gente falou deu. várias coisas. Tchau, pessoal, pra todo mundo. Muita coisa aqui, não dá tempo. Não para. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.